Boa tarde, meninos. Tudo bem? Então vamos para os exemplos. Exemplo 1. Qual é a área do triângulo abaixo? Vocês viram em anos anteriores, para poder calcular a área de um triângulo, basta fazer base vezes a altura dividido por 2. Então eu vou fazer aqui. A área do triângulo, a base 5 raiz de 3, vezes a altura, que é 2 raiz de 3, dividido por 2. Em primeiro momento, você pode estar pensando assim: o professor Rodrigo falou que ia fazer exemplos de propriedades dos radicais. Aqui nesse exercício, nós vamos estar trabalhando com a propriedade dos radicais. Quando eu vou multiplicar raízes, eu estou utilizando a propriedade 3. A propriedade 3, ela fala o seguinte: toda vez que eu tiver uma raiz de uma multiplicação, eu posso separar e fazer a raiz do primeiro vezes a raiz do segundo. Eu posso fazer isso. Então, voltando, olhando de lá para cá, nessa propriedade, quando eu tenho uma raiz que tem o mesmo índice, eu posso escrever numa raiz só, multiplicando os radicandos, o A e o B. Então, olha aqui, eu vou fazer a multiplicação 5 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3, aplicando essa propriedade. Vou multiplicar os números, 5 vezes 2, 10. E agora eu posso multiplicar essa raiz vezes essa raiz, pois tem o mesmo índice. Então, eu vou copiar uma raiz apenas e vou fazer 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Então, vai ficar assim. A área do triângulo é igual a 10 vezes raiz quadrada de 9. 3 dividido por 2. 10 vezes 3, 30. Dividido por 2, 15. 15. Então, quer dizer que a área desse triângulo é 15. Eu vou colocar o A. Por que o A, Rodrigo? Unidade de área. Como não foi me dado unidades, nem medida de metros, centímetros, nenhuma unidade, eu vou colocar o A, unidade de área. Então, aqui tem uma aplicação da propriedade dos radicais, que é a propriedade da multiplicação. Então, nós chegamos a uma conclusão nesse exercício. Toda vez que eu multiplicar duas raízes quadradas iguais, o resultado vai ser sempre o próprio número que está dentro da raiz. Então, se eu faço raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, nós sabemos que é raiz quadrada de 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, nós já podemos ir direto. 5. Por quê? 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 25, 5. Às vezes você pode estar se perguntando, e se não fosse raiz quadrada? Se fosse raiz cúbica? Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2. Aí, vai ficar do mesmo jeito. Raiz cúbica, só porque 2 vezes 2 é quanto? 4. Raiz cúbica de 4. E a raiz cúbica de 4 não é exata. Então, multiplicar duas raízes e dar o próprio radicando só é válido quando for raiz quadrada. Agora, a raiz cúbica não funciona. Então, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 é raiz cúbica de 4. Agora, se eu fizer raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2, opa, agora acho que funciona, vamos ver? Raiz cúbica, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Quanto que é a raiz cúbica de 8? 2. Ok? Então aqui nós chegamos em outro detalhe que nós podemos tirar das propriedades dos radicais. Quando eu multiplico duas raízes quadradas iguais de radicandos iguais, o resultado é o próprio radicando. Certo? Então essa é outra consequência da propriedade que nós podemos chegar. Eu vou colocar um exemplo 2 aqui, que eu gostaria de fazer com vocês. É o seguinte. Vou botar exemplo 2. Se eu tenho assim, ó, raiz quadrada de 63 dividido por 2
raiz quadrada de 7. 2 raiz quadrada de 7. Vamos esquecer esse 2 por enquanto, só vamos lembrar que ele está no denominador. Está na parte de baixo da fração. Depois eu não posso esquecer. Olha como que eu vou fazer. Raiz quadrada de 63 dividido por raiz quadrada de 67. Essa aqui eu também posso utilizar a propriedade, a quarta propriedade que eu mostrei para vocês. A quarta propriedade falava o seguinte: toda vez que eu tiver uma divisão, uma raiz de uma divisão, eu posso fazer a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Então, olhando de lá para cá, toda vez que eu tiver duas raízes de índices iguais, eu posso escrever em apenas uma raiz e dividir os radicandos, os números que estão dentro da raiz. Então, olha aqui, não tem o mesmo índice? Raiz quadrada. Então, eu posso escrever assim, ó, raiz quadrada de 63 dividido por 7. E quanto que é 63 dividido por 7? 9. Então, vai ficar igual raiz quadrada de 9. E quanto que é raiz quadrada de 9? 3. Só porque nós não podemos esquecer que tinha um 2 aqui no denominador. Então, vai ficar 3 sobre 2. Ok, meninos? Está aí, então, 2 exemplos aplicando a propriedades dos radicais. Voltem em uma próxima aula, trabalhando com vocês simplificação de radicais. Abraços!